Fala galera, tudo bem? Estamos falando aqui dos estúdios da MS, direto de Orlando, na Flórida, no novo espaço aqui, o MS Cast América, um espaço em que vamos falar sobre música, entretenimento, negócios e tudo que possa ser um assunto interessante para você que está aí no Brasil acompanhando o conteúdo aqui da MS. Hoje eu queria falar sobre Disney. Estamos aqui na terra da Disney, é uma grande fonte de negócios, de entretenimento, ou seja, o que rege aí o mercado aqui na Flórida, nos Estados Unidos e, por que não, no mundo, é uma das grandes empresas do mundo, é a Disney. E precisamos saber para onde vai a Disney. A Disney teve uma pequena mudança de posicionamento nos últimos anos, da onde ela está vindo e para onde ela vai. Quem sabe isso... Quem pode ter uma opinião sobre isso é meu convidado de hoje. Vamos conversar com o ex-presidente da Disney, meu amigo Marcos Rossetti. E, Marcos, para onde vai a Disney, né? Bem-vindo. Tudo bem, Ziar? Já começou difícil, hein? Para onde vai? Enfim, como espectador hoje, né? Exato. Como espectador, eu acho que a companhia, nos últimos... Já tem praticamente 14 anos que eu saí da Disney. Eu saí em 2011, fiquei na companhia quase que 11 anos. E de lá para cá houveram muitas e muitas mudanças, sobretudo no posicionamento. Eu acho que a Disney hoje, para onde ela vai, ela segue tendências de mercado. É uma companhia que vem tentando se adaptar da melhor forma possível a tudo aquilo que o consumidor, os anseios do consumidor, a forma como os consumidores vêm mudando, sobretudo nesses últimos anos. Então, eu acho que ela vai tentar ser uma companhia antenada, ligada e seguir os caminhos que o consumidor requer. Essa é uma das minhas perguntas. A Disney teve uma mudança clara, vamos falar em várias mudanças, porque o mercado vai andando e as empresas vão acompanhando o mercado, né? Mas ela teve uma mudança clara de posicionamento nos últimos anos. Vamos pensar assim, como estamos falando de números e falando de empresa, né? É uma mudança de posicionamento acompanhando o mercado. Eu acho que é isso. Ela tem várias opiniões aí que estão rodando no mercado, mas a Disney está focando numa nova geração, vamos dizer assim, e está preparando o seu conteúdo dentro dessa geração. Em função de que a Disney já foi uma empresa... sempre foi uma empresa trabalhando para crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Portanto, a nova geração. Você acha que esse novo posicionamento da Disney hoje, que gera tanta discussão, é essa adaptação a essa futura geração? Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, né, se a gente voltar para um pouco de história da Disney, o foco da Disney sempre foi família, foi criança. Exato. E família. Não que hoje não seja mais um posicionamento de criança e família. Mas eu ressalto esses dois pontos porque, por exemplo, o pré-adolescente e adolescente, ele tinha um espaço extremamente limitado na Disney antes de Pixar, antes de Star Wars, antes de Marvel. Que são públicos novos, que foi uma forma super inteligente e criativa que essa... atual gestão, que foi a penúltima gestão, teve em buscar esse público novo. Porque a Disney até então era muito focada em criança. E família, que eu digo, enfim, por conta do conteúdo, da participação dos parques, que era um ambiente que a família se deslocava para um parque para esquecer de tudo o que estava acontecendo fora, chegava nesse parque e viviam um sonho, né? Essa mudança que caracteriza muito o que aconteceu na companhia nos últimos 10 anos, principalmente, que foi tentar se adaptar a essa nova realidade. Porque começa, se a gente voltar, o que é criança hoje? Primeiro que a criança hoje ela amadurece muito mais, prematuramente, vou até dizer. As crianças hoje com 4 anos de idade, já estão buscando conteúdo de crianças que, numa geração atrás, você só esperava que essas crianças estariam vendo isso com o dobro da idade. Então, tem esse amadurecimento precoce, que é uma tendência global. Isso vem acontecendo, e não só em todos os segmentos, né? Então, acho que a visão da empresa foi acertada no sentido que, até a entrada da Marvel,
o conteúdo da Disney era um conteúdo essencialmente feminino, para meninas. Era muito difícil você entregar para os meninos a mesma experiência que as meninas tinham, principalmente com princesas. Exatamente. Então a companhia percebeu isso e tinha essa carência, essa necessidade de ter um conteúdo para meninos, né? E aí que nasceu a primeira grande parceria, vamos colocar assim, com Marvel, que transformou a companhia dramaticamente, para melhor, sem dúvida alguma. Pelas minhas contas, você, na tua época de Disney, você fez parte desse processo de entrada da Marvel. Sim, e da Star Wars. Foi. É a época que a gente está falando a mesma em que eu... Foi justamente no período que teve essa transição, que a companhia começou a enxergar essa necessidade e buscar conteúdos. E a Disney realmente passou por uma transformação, para não dizer uma revolução, porque se você olhar o faturamento da companhia hoje, principalmente, não vou falar só de cinema, porque de cinema é muito óbvio, né? Você vê a quantidade de filmes que foram produzidos em cima das séries, né, dos heróis da Marvel e da série de Star Wars. Quer dizer, se você olhar só para a divisão de cinema, a transformação foi uma revolução. Mas isso fluiu principalmente para as atrações dos parques. Hoje você tem, por exemplo, o Hollywood Studios, que é uma das principais, né, atrações da Disney, o Star Wars. É um negócio gigantesco, maravilhoso. É uma experiência que até então não existia. E o que é legal com isso é que você visita os parques, você visita esse mundo, né, do Star Wars, e você... Não é que você deixa de ver crianças, mas você vê muito mais adultos. É um espaço agora que os adultos curtem. Você vê pessoas de todas as idades, com roupa caracterizada, carregando os seus sabres de luz, vivendo essa experiência, que é um negócio muito legal. E o mesmo acontece com o universo da Marvel, né? Essas atrações todas que estão sendo criadas em cima do conteúdo que nasceu dos quadrinhos para o cinema e do cinema para as atrações dos parques. E você não acha que... isso que você falou é muito interessante pelo seguinte. Eu, por exemplo, sou dessa geração Marvel, Star Wars, né? No surgimento delas. E eu então faço parte hoje dos adultos. Eu também concordo, dentro dos parques da Disney. A gente mora nas terras da Disney, estamos a 12 minutos dos parques, então a gente vive lá. Os parques sempre foram para adultos, hoje em dia, ou seja, tem apelo para o adulto, que aí transforma isso em família, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o pai e a mãe que vêm para o parque se divertem tanto quanto os filhos, né? Esse novo posicionamento da Disney em termos dos filmes e tal, eles não, eu acho que na minha opinião, a grande discussão é exatamente essa diferença, né? A grande bronca hoje dos pais é o que, por exemplo, Star Wars e Marvel estão se transformando em outras coisas, para atender uma nova geração. Você acha que essa discussão aí, o conceito dessa discussão, ela é de geração mesmo, em vez de... Porque a Disney está se adaptando, não tem nada de errado. Como empresa, ela está se posicionando no mercado de uma forma diferente. Isso não está, minha pergunta é, isso não está traindo um pouco essa geração que é a minha? Por exemplo, né? Eu compartilho dessa sua visão. Eu acho que todas as pessoas que viveram, né? Quer dizer, não vou falar nem da minha faixa etária, que eu já estou bem lá na frente, mas que viveram a magia da Disney quando criança e olham no que essa magia se transformou hoje, ficam, eu diria, não só preocupadas, mas às vezes decepcionadas. Porque eu não estou aqui criticando nem a gestão e nem o posicionamento, porque como a gente falou no início, quer dizer, para onde caminha a Disney? Caminha para onde o consumidor a levar, né? Agora, isso, sem dúvida alguma, quer dizer, para a minha geração, e sem dúvida para a sua também, rompe com alguns dos valores, né? Estremece aqueles pilares de sustentação que a marca tinha em cima de família, de tudo, fazer tudo correto, tudo de uma forma em que
o consumidor era, acima de tudo, o principal, né? Tanto é que a Disney sempre tratou o consumidor como convidado, como guest. E houve uma mudança dramática. Hoje os parques não continuam tendo a magia, o encantamento que você espera da Disney, mas passaram por uma transformação, sobretudo do poder aquisitivo das classes que hoje têm capacidade de consumir o produto Disney. Porque não houve só uma correção por conta de inflação. Hoje é uma programação extremamente seletiva. Você vir para os parques, seja em Orlando, ou ir para Paris, ir para Tóquio, para onde for, o investimento, vamos colocar assim, que você tem que fazer nessas férias é um valor extremamente considerável, que você tem que parar e pesar. É um investimento caro. E só para complementar, a Disney sempre fez, e imagino que continue fazendo, sempre fez pesquisas, né? Sempre foi uma empresa muito bem informada das tendências de consumidor. E havia uma pesquisa que demonstrava que, isso eu estou falando uma década atrás, tá? Pelo menos uma década atrás, que as pessoas chegavam, assim, as famílias chegavam a poupar por 3 anos para poder passar uma semana na Disney. Quer dizer, nunca foi um parque, uma atração ou um conjunto de atrações focada na elite. Sempre foi extremamente democrática, focada na classe média baixa, que é quem consome o produto da Disney nos parques. Exato. E isso mudou muito. Mudou porque a ponto que as diárias de hotel hoje são altíssimas, né? São extremamente... É um valor extremamente caro, e se você somar hotel com o ingresso dos parques, com o estacionamento dos parques, né? Com o custo da alimentação, passou a ser um investimento substancial para uma família de classe média. Eu te digo mais, não só para o brasileiro, né, que está nos vendo aqui, mas para todos os países. Eu tenho uma história aqui de um dos nossos amigos, foi numa casa de vacation atender uma família que estava lá. E o dono dono da casa, não, o responsável pela locação da casa, que é o pai da família, foi atendê-lo. Ele estava conversando com ele, falando, tinha 12 pessoas na casa. Ele locou uma casa para atender as 12, eram filhos, namorada de filho, mãe, sogra, ele pagou a viagem para a família inteira e tinha lá um reparo na casa. Tinha que fazer. Ele falou, isso aí vai te custar, nesse momento, tantos dólares, não sei quantos, $200, vai. E você tem o ressarcimento desse dinheiro, fique tranquilo. Ele falou, não, tudo bem, eu estou gastando $50 mil nessa viagem, então tudo bem, 200 a mais, 200 a menos. Você fala assim, para americano isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Imagina, isso no Brasil reflete um pequeno apartamento, uma coisa desse tipo hoje na economia brasileira. O americano pensa no filho que tem que mandar para a faculdade, o quanto custa, né? Isso é recente, porque agora, esse fim de semana, eu recebi meus 2 sobrinhos, estão aqui por 4 dias, e fomos comprar ingressos para Disney. Eles vão 2 dias, né? 2 dias de Disney e vão fazer 2 dias de Universal. Os 2 dias de Disney custou praticamente $900. Quer dizer, só o ingresso. Sem contar, obviamente, hospedagem, porque eles estão na minha casa. Sem contar o traslado da minha casa, pegar o Uber, ou se fosse de carro, pagar o estacionamento, sem contar a alimentação, hospedagem, enfim. E ainda os adicionais que você paga para poder ter uma prioridade, para poder... não digo furar filha, mas ter uma prioridade na atração. Que são essas ofertas que a Disney e a Universal fazem nos diversos tipos de passe. Então se tornou um sonho mais difícil de ser realizado para as classes de um poder aquisitivo mais baixo. Porque o que eu vejo essencialmente estando aqui, né, e estando não só acompanhando o mercado, mas morando aqui, muito próximo de tudo que está acontecendo, a gente vê que existe essa discussão aqui nos Estados Unidos, para você que está nos assistindo, existe uma discussão muito grande entre esse público, eu vou dizer que assim, mais tradicional, vamos dizer assim, da minha geração, uma geração ou 2 atrás, para essa novo posicionamento da Disney, que é uma maneira da Disney acompanhar o mercado, tudo bem. Mas o que acontece? Os parques continuam lotados. E estão piores do que nunca.
Eu moro aqui em Orlando há 5 anos e assim, o público de hoje é muito maior nos parques do que há 5 anos atrás. Hoje, no fim de semana, nosso passe anual da Disney hoje nem contempla ir ao parque no fim de semana, porque a gente nem quer ir no fim de semana no parque. Porque é uma loucura total. Então, uma das coisas que me faz pensar é exatamente isso. Se o mercado está andando para o lado, existe tanta discussão sobre isso, existe um reposicionamento, que inclusive em termos de números não é muito positivo para a Disney ultimamente, né? Mas, eu digo, nos parques porque os parques estão funcionando, é incrível. Quem conhece aqui, quem costuma vir ou gosta, estava informado sobre isso, né? Olha, eu não sei o número exato do ano passado. Você pode depois pesquisar e atualizar. Mas até antes da pandemia, Orlando chegou a receber um recorde de 73 milhões de visitantes num ano. Vou repetir, 73 milhões de visitantes. É um número absurdo. Quer dizer, se você parar para pensar, 73 milhões de pessoas numa cidade que tem uma população fixa, quem sabe, de 2,5 milhões. Né? Mas esse é o número de visitantes. Agora, provavelmente, muito provavelmente, 90% desse número são americanos. A grande maioria dos visitantes estrangeiros eram e continuam sendo os canadenses, tinha os ingleses, e tinha uma população expressiva de visitantes do Brasil. E quando eu digo expressiva, expressiva porque o brasileiro tem um hábito totalmente diferente, que é um hábito extremamente consumista. Então, o Brasil sempre chamou atenção pelo consumo muito mais do que pelo volume. Porque, quando muito, o Brasil chegou a trazer 1.200.000, 1.300.000 visitantes para a Disney. Quer dizer, dentro de um universo de 73 milhões, 1 milhão e pouco, muito pouco. Mas é um público altamente consumista. Né? Quem está aqui em Orlando visitando, ou seja morador ou visitante que vai para um shopping ou vai para um outlet, você vê as pessoas carregadas, né? Cheias de sacolas. Então o Brasil chamou muita atenção por isso. Mas o que eu quero dizer é que a essência do público é o público americano. E quando você fala que os parques estão sempre cheios, porque o americano continua tendo essa visão de família, onde é que eu posso ir me divertir com a minha família. Quer dizer, que continua sendo um ambiente extremamente seguro, agradável, onde você entra e esquece do mundo. Né? Eu acho que se o Walt Disney estivesse vivo, ele não permitiria ninguém entrar com celular. Né? Porque quando ele criou o primeiro parque, você não podia entrar lendo um jornal. Quer dizer, ninguém ia lá para ler um jornal. Mas ele não tinha nem, nas redondezas do parque, não tinham lugares para vender jornal ou para vender. Ele queria que aquele momento fosse um momento de magia, que você deixa toda a sua realidade para fora. Quer dizer, eu acho que até hoje ele estaria chocado com as pessoas no celular. Porque se você gasta uma fortuna, entra para uma atração, para viver uma experiência mágica, e as pessoas estão lá no seu mundinho do celular. Né? E na área dos parques, a gente entende esse faturamento aí absurdo da Disney porque está funcionando. A gente vê isso diariamente, que realmente é... Agora, por exemplo, a Disney como empresa é um monstro, uma das maiores empresas do mundo, e a gente, por exemplo, pode falar de uma coisa que você acompanhou na tua trajetória dentro da Disney e pré-Disney também, você vem da Universal, né? Antes de encarar o projeto da Disney, né, te convidarem para fazer o projeto dessa implementação aí na Disney, de centralizar todos os negócios da Disney no Brasil, América do Sul, etc. e tal, aquela estrutura que a gente vai falar daqui a pouco. O streaming, eu acho muito interessante que eu sei que o streaming na tua época não existia o streaming como ele é hoje, né? Essa negociação era feita diferentemente. Por quê? A mídia do momento era, sei lá, na tua época provavelmente TV a cabo, ou a maneira que a Disney Channel, né? Sim. Que o Disney estava se posicionando. Aí aconteceu o streaming. A Disney Plus teve um prejuízo até hoje, também para você que está nos vendo aí, a Disney Plus, desde que ela começou o seu primeiro dia, ela teve um prejuízo de 11 bilhões de dólares até agora, com perspectiva de lucro no final de 2024. Ou seja, muito bem, é uma tentativa de novo, de acompanhar acompanhar o mercado, etc. e tal. E esse balanço final da Disney vale a pena mesmo? Ou seja, o parque lucra de um lado, é assim que uma empresa funciona, anyway. Mas eu digo, todo esse esforço significa que o streaming pode ter dado errado, talvez?
A gente vai saber no futuro que o streaming deu errado? Essa é a minha pergunta. Antes de falar do streaming, eu te falar um pouquinho de uma mudança conceitual que foi muito importante que aconteceu na Disney, que foi justamente esse período que eu vivenciei, que eu vivi, que ajudei, né, junto com a minha equipe, a construir. A Disney tinha uma operação até 2001, que foi quando eu fui convidado para assumir a operação no Brasil. Ela tinha uma operação, primeiro, extremamente limitada no Brasil. Ela operava através de agentes de licenciamento, uma empresa que licenciava os produtos da Disney, mas não era a Disney, era um agente. Ela tinha um escritório minúsculo que cuidava de parques, venda de ingressos e de estadias de hotel, tickets de alimentação para os agentes e operadores de turismo do Brasil, mas era um escritório pequeno. E tinha um licenciado que cuidava da distribuição dos vídeos, né, de home video, dos filmes naquela época em formato de videocassete e DVD. E uma operação também de uma parceria para distribuição dos filmes em cinema. Então, ela não tinha nenhuma atividade que ela estava envolvida diretamente. Eu entrei exatamente para construir essa estrutura de a Disney passar a ter as suas operações, replicar, fazer um espelho das operações existentes nos Estados Unidos. Quando eu digo fazer um espelho, é ter uma divisão de vídeo, uma divisão de cinema, a sua divisão de licenciamento de produtos, a divisão de música, a gravadora, a divisão de shows, ou seja, quando eu entrei na companhia, tínhamos uma única estrutura. E quando eu saí, quase 11 anos depois, eram 12 divisões. E o que aconteceu durante esse período de construção de todas essas divisões, onde nós reportávamos, né, o Brasil reportava para os presidentes da divisão aqui nos Estados Unidos. Então, eu reportava para o presidente daqui e reportava para um presidente da América Latina. Eram as duas linhas que eu tinha que me submeter, a cumprir orçamentos, apresentar planejamento estratégico e assim por diante. E o que era interessante é que os presidentes das divisões aqui dos Estados Unidos, o presidente da divisão de cinema, ele não tinha a menor preocupação, ele não queria nem saber, vou colocar de forma clara, os interesses do licenciamento, ou os interesses da divisão de internet, ou de publicação de livros, ou o que for. Ele estava preocupado com o negócio dele. Da mesma forma que o presidente que cuidava da divisão de licenciamento, ele não queria saber de cinema. Ou seja, cada um olhava, não vou dizer para o seu umbigo, né, mas olhava para os seus negócios. São uma divisão assim, de silos. E o Brasil, junto com o México e a Argentina, e naquela época também o Chile, que eram as 4 subsidiárias latino-americanas, construíram um projeto onde todas as linhas de negócio estavam centralizadas sobre uma única direção. Então, a minha missão era de olhar para todos os negócios da companhia e extrair o máximo que eu podia de cada uma das suas divisões para o fortalecimento da marca Disney, da companhia ou da franquia. E essa mudança foi extremamente importante, primeiro porque foi muito bem sucedida, porque o exemplo dos países da América Latina, depois de uma década, tudo bem que demorou uma década, mas ele foi exportado para a Europa, e essa estrutura que nós iniciamos com um projeto piloto, construímos e fizemos com que ela fosse extremamente bem sucedida, foi aplicada em outros países, e inclusive nos Estados Unidos. Porque aí, aqui nos Estados Unidos, a matriz começou a perceber que deveria trabalhar a franquia, porque ao trabalhar a franquia, você olhava como um guarda-chuva para tudo. Quando você trabalhava a divisão de cinema de um novo lançamento, seja de uma animação da Disney, uma animação da Pixar, ou de um filme live action, né,
um filme não animado, você, olhando só para a divisão de cinema, você esquecia de todo o restante. Então eles passaram a criar cargos de direção de franquia. Então o sujeito estava lá e falou assim: bom, eu cuido de princesas. Então eu sou o captain, eu sou a pessoa responsável por princesas e eu vou focar no que eu posso fazer para crescer a franquia de princesas. Ou o que eu posso fazer para crescer a franquia de Marvel. E essa foi uma transformação fundamental na empresa, porque passou a se olhar o potencial e explorar ao máximo, né, o melhor possível, a franquia. E, ultimamente, quer dizer, o que acaba acontecendo é que, ao fortalecer a franquia, você fortalece a empresa como um todo, o guarda-chuva. Né? Então, essa foi uma transformação muito, muito legal e muito importante. E isso já tem entrada de Marvel, já tem entrada de Star Wars. Foi tudo na mesma época? A Marvel foi um pouco antes? Não, primeiro foi a Marvel, depois veio Star Wars. Depois Star Wars, eu vejo. Mas eu não respondi a tua pergunta sobre o streaming. Né? Que isso tudo é pré-streaming, que eu acho interessante é isso. E outra, o streaming não surgiu da segunda para a terça, né? O streaming foi um desenvolvimento dos formatos anteriores. A gente estava falando disso até nesse antes. momento, quando eu ingressei na companhia, os conteúdos da Disney ainda para a televisão aberta eram distribuídos pela Globo. Em seguida, naquele momento, a gente passou para... Estava terminando o contrato com a Globo, nós fizemos um contrato com o SBT, e no SBT montamos um estúdio de produção onde se fazia os programas para o Disney Channel. Naquele momento, a Disney tinha um contrato com a DirecTV, que era o único canal, digamos assim, exclusivo de distribuição de conteúdo, quer dizer, que não era o streaming ainda como a gente conhece hoje, mas era a plataforma de distribuição que não a televisão aberta. E o streaming veio, eu acho que para a Disney, na minha opinião pessoal, não creio que foi uma decisão acertada, levando em consideração que o conteúdo que a Disney oferecia e oferece, hoje oferece muito mais do que oferecia há tempos atrás, mas eu acho que não justifica ter uma operação própria, um canal próprio, porque você, quando faz uma assinatura da Netflix, ou da Amazon, ou da Apple, você não está preocupado em assistir filmes da Warner, ou filmes da Universal, ou filmes da Paramount, ou da Sony. Você quer assistir ver o filme e tal. Né? Exato. E quando você tem uma assinatura da Netflix, você não só assiste filmes quaisquer, né, de todos os gêneros, como assistir séries, ou seja, o leque de ofertas na Netflix, como é na Amazon e na Apple, né, é muito grande. Quer dizer, e a Disney tem um leque de ofertas extremamente limitado. E exclusivo. Exclusivo. Para quem gosta de Disney. Exato. Então, eu acho que o investimento e essa justificativa de você ter uma plataforma própria, única, para a distribuição desse conteúdo, talvez audaciosa demais, levando em consideração a limitação do conteúdo. Tanto é que hoje a operação da Disney, para se tornar rentável, no streaming, né, vamos deixar muito claro, ela teve que fazer um incremento de preços substancial. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, o aumento de preço, me corrija se eu estiver errado, mas quase de 50%, para poder justificar. Basicamente o mesmo preço que as outras, vamos partir desse princípio. Mas né? aí o que acaba acontecendo, quer dizer, a Disney, eu não sei o número certo hoje, mas se produz, sei lá, 10, 15 filmes por ano, são 10, 15 novos filmes que vão estar sendo disponibilizados dessa plataforma, até porque todo o restante já está disponível hoje. Quer dizer, então, se você começa a limitar muito a oferta de novidade para o consumidor, e quando você tem uma plataforma como a Netflix, a Amazon, a Apple e, quem sabe, outras que venham a surgir, o leque de ofertas é muito grande. Então, eu acho que, em algum momento, os consumidores começam a fazer conta, falar assim, poxa, mas eu vou
pagar agora, eu não sei, acho que está R$12,99, né, aqui nos Estados Unidos, não tenho certeza. Eu sou só o marido aqui, sabe, que esposa que manda, ela que sabe Você vai estar pagando R$12,99, e aí você começa a fazer as contas, né? Quer dizer, quantas vezes você usa aquela plataforma e assiste aquele conteúdo. E levando em consideração também o seguinte, que as crianças, voltando à nossa uma das primeiras frases que eu coloquei aqui, que as crianças estão amadurecendo prematuramente, né? Então, aquele produto que é focado no pré-escolar ou no infantil, ele tem vida determinada, porque a criança com 8 ou com 10 não quer mais ver o conteúdo de 0 a 4, né? de toddler. Ou seja, então eu acredito que os recursos que foram despendidos, né, que o investimento que foi feito para a criação dessa plataforma exclusiva, talvez não, acho que seguramente, se tivesse sido direcionados para o fortalecimento das parcerias já existentes, eu acho que o retorno teria sido muito mais... Você diz o sentido, então, do conteúdo Disney estar disponibilizado para a Netflix em vez de fazer... Porque a tendência... eu vou te dar um exemplo agora recente. Eu tenho há muitos anos aqui uma assinatura com a DirecTV, e a DirecTV, por eu ter também os telefones celulares com a AT&T, eu tinha alguns benefícios de pacotes... E como tudo na vida, né? Você faz uma assinatura, vai pagando, esquece o quanto está pagando, até que um dia você fala, putz, meu Deus, por que eu estou pagando tudo isso? E eu fiz essa conta, porque houve um incremento de preço substancial nas minhas assinaturas, e eu estava pagando na minha assinatura de TV a cabo aqui $260. E não estava dando conta, fiquei em débito automático, você nem se toca, até o dia que teve um reajuste. E quando foi para esses $260, eu falei, espera um pouquinho, o que eu uso realmente na DirecTV? Eu assisto essencialmente jornalismo, gosto muito do conteúdo da HBO, enfim, e alguns canais específicos. E aí você olha na plataforma, por exemplo, da Apple TV, que eu uso muito, e eu tenho uma possibilidade de ir lá e clicar na HBO e assinar a HBO individualmente, por R$ 9,99. Exato. Ou qualquer... Ou seja, esses conteúdos eu posso individualmente acessar através de uma única plataforma, que é a Apple TV. Você usa hoje, não só a Apple, mas qualquer televisão Smart TV, você tem lá todas as plataformas que você pode assinar individualmente. E quando eu fiz a conta, eu falei, espera um pouquinho, esquece, eu posso estar gastando menos da metade. E aí liguei para a DirecTV para renegociar, não para renegociar, com o objetivo de cancelar minha assinatura. Eu falei, eu não quero mais, tal. Fiquei 1 hora no telefone. E depois de 1 hora eu reduzi de $260 para 90. Exatamente o mesmo conteúdo. Não tive que abrir mão de nada. Ou seja, eles estão percebendo, quer dizer, que é o tipo da coisa que você liga, reclama. Quem não reclamar, continua pagando. Se você ligar para reclamar, eles não querem perder o assinante, não vão perder o assinante, e vão fazer uma composição. Isso leva para onde? Leva para uma tendência que o consumidor vai chegar um momento que ele não está preocupado se ele tem assinatura com a Apple, com a Netflix, ele quer ter uma assinatura só. Eu quero assistir meu conteúdo, clico sim. Então eu acho que essa é uma tendência que em algum momento vai acontecer. É que existe ainda muito desses contratos de exclusividade que vão ter que em algum momento vão ser terminados, porque, no final das contas, a exclusividade só é boa quando interessa as duas partes. E se não interessa a parte consumidor e só interessa a parte distribuidor, em algum momento ela vai ser rompida. O que você está falando é pertinente. Na minha casa, por exemplo, tem muito disso, né? Vamos assistir o filme e tal. Que filme é? Esse filme está na HBO. A gente tem a HBO, porque a gente às vezes não sabe. Nem sabe. Nem sabe. E você, como você falou, você quer assistir o filme. Então você vai lá, aloca $12 para alocar um filme. Você fala, mas espera aí, se eu fizer via Apple, eu pago R$ 9,90 por mês. A gente assiste um filme por mês? Assiste. Então vale mais a pena fazer assinatura, você faz e nem lembra mais. Mas na própria na tela principal da Apple, que para mim eu parto da caixinha preta da Apple TV, para acessar tudo isso.
Ali mesmo, cada vez que eu entro na Apple TV, já aparece as séries que eu estou assistindo, os episódios. Então eu estou lá, estou assistindo uma série na Netflix, a outra na Amazon. Eu clico para continuar utilizando a plataforma da Apple. Eu não entro na Netflix para continuar assistindo uma série da Netflix ou na Amazon para continuar assistindo uma série da Amazon. Eu entro na Apple então é transparente, eu nem sei. Quer dizer, o consumidor, na verdade, não precisa nem saber. Esse é o ideal, saber onde é que ele está entrando. Ele quer assistir o conteúdo e, de novo, pouco importa se o filme foi produzido pela Warner, se foi produzido pela Sony, pela Universal, você quer assistir o filme. Que é o caso da Netflix, inclusive com conteúdos de outros países, e hoje no mercado árabe. Você vê todo tipo de entretenimento na Netflix, você não sabe nem quer saber. Maravilhoso. E você não sabe nem quer saber de onde veio. Você assistindo o seriado e fala, adorei o seriado. Então, seriado europeu, inclusive em outras línguas. E a Netflix tem essa variedade aí. Outra coisa, só complementando, né? Que quando você entra, acessa o portal, né, da Netflix, você vê lá os lançamentos da semana, são enormes. Quer dizer, a quantidade de lançamentos que você tem numa semana... Aí que chega exatamente o que você falou, que aí tem lançamento de filmes asiáticos, filmes europeus, filmes do mundo inteiro, né? Filmes ou séries, documentários, o que for. Né? E isso é mais uma razão para eu acreditar que entrar numa plataforma exclusiva, para aquele conteúdo exclusivo que é o que se refere aí à Disney, eu acho que ela tem... poucas chances de continuar sendo bem sucedida, para dizer. E eu vejo também que na questão do negócio também, acredito que esses conteúdos aí variados de outros países acabem tendo um custo mais baixo para a Netflix e o valor percebido é um valor percebido ótimo. O cara que está assistindo fala, eu adorei o seriado, ele não está preocupado quanto custou, ele não sabe nada sobre nada, e ele achou bacana. E para a Netflix, no final da conta, no final da régua, quando passa a régua, eles gastaram menos do que a Disney está gastando para produzir seus próprios conteúdos. Eu acho que isso é o grande legal. E houve também, eu acho que do ponto de vista de consumo, hoje tem um apelo muito, muito forte de séries. As pessoas assistem muito mais séries do que filmes. Quer dizer, continuam assistindo filmes. Mas série é um negócio que como é que eu vou dizer assim, contaminou esse universo de espectadores de uma forma assim, porque a série sempre foi muito forte nos Estados Unidos, né? As séries de TV, séries policiais, sempre foi um formato extremamente forte aqui. E hoje, em função da Netflix, da Amazon e da própria Apple, se tornou um produto fortíssimo, muito mais forte do que um único filme. Eu queria levantar um pouco nerd out aqui, né, um pouco a nossa conversa pelo seguinte. Você vem dar uma experiência também da Universal antes do desafio da Disney, que era reposicionar, ou seja, até construir a estrutura da Disney do Brasil, essa coisa. Você vem da Universal, onde você lidava com toda a parte de cinema, da parte de home entertainment. De home entertainment, da Paramount, inclusive, junto com a Universal e tal. E nessa tem... você conheceu Stan Lee pessoalmente nessa brincadeira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aí o meu lado nerd que não quer calar, né, não podia deixar de perguntar isso. Você sabe o que é interessante? Porque meu filho, enfim, é fanático por Marvel, Star Wars, né? Sabe tudo, todos os detalhes e tal. E naquela época que eu conheci o Stan Lee, assim como conheci vários diretores e atores, né? Não tinha o celular para você tirar uma selfie, né? Tirar uma foto e contar essa história. Quer dizer, ficou só gravar, mas pai, você conheceu o Stan Lee, como é que foi? Pô, foi legal. Foi muito, enfim, foi um momento, uma experiência, uma situação que, se eu tivesse uma foto para ilustrar, né? Meu pai. Isso eram reuniões de trabalho? Reuniões de trabalho. Reuniões de trabalho. Na Universal, e muito mais na Universal do que na Universal e na Paramount, eles tinham essa consciência de consultar os países distribuidores, opinarem sobre a aquisição ou não de conteúdo. Nos seus países, o que é muito pertinente. O que era a produção dos estúdios da Universal e da Paramount, produção de cinema,
ninguém ligava para você, falou, o que você acha desse filme? Enfim, o filme estava lá. Agora, a aquisição de novos conteúdos que poderiam ser adquiridos para países ou regiões. Nós éramos consultados. Então, quando se apresentava um projeto de Stan Lee, por exemplo, ou um projeto como foi de um diretor de filme B, né? Não gosto de falar assim, mas ele era o rei do filme B, o Roger Corman. Nós fazíamos reuniões com o Roger Corman, ele apresentava o que ele estava em vias de produzir e os países avaliavam se fazia sentido ou não. Tive também, avaliou conteúdos com esqueci o nome completo do Miyazaki, um grande produtor, animador, diretor de animação, né, japonesa. Então, na Universal e na Paramount existia esse diálogo. Já na Disney esse diálogo não existia neste formato. Existiu sim algumas oportunidades quando, por exemplo, foram várias oportunidades, não vou dizer uma, mas só para ilustrar. Quando estavam para produzir Airplanes, queriam fazer o formato de carros para uma série, quer dizer, fazer um longa-metragem, um filme com os aviões, Airplanes. E aí nós fomos assistir um primeiro esboço do que seria o filme. E quando você assistia isso, era traço mesmo, era ilustração, era um desenho na tela e tal. E naquele momento foi um momento que eles consultaram todos os presidentes, os heads das divisões, se era um projeto que ia decolar ou não. E a resposta foi não. Isso aqui não vai funcionar. Ou seja, escutavam de tempo em tempo, mas não como era na Universal e na Paramount, que fazia questão de reunir os executivos, trazer os executivos para avaliar se buscava, enfim, a compra dos direitos autorais, né, os direitos de distribuição para todos os países ou exclusivamente para um território ou outro. E na Disney, você já emendando das histórias, né, que você deve ter muitas histórias legais, porque o trabalho, além de desafiador do projeto como um trabalho legal que estava na tua área, falar, não, é um desafio legal, é um trabalho muito legal, né? Porque né, do lado nerd do negócio, né? É um trabalho muito legal, interessante, conhecer gente muito legal e ter acesso a essas coisas. Claro. Na Disney você ia para Los Angeles, provavelmente, e o Bob Iger, eu até perguntei, o Bob Iger é o presidente e CEO da Disney hoje, ele saiu, foi até 2005, se eu não me engano, não quero estar enganado, ele voltou agora 2 ou 3 anos atrás para retomar o que seria o reposicionamento da Disney, né? E deve ter tido isso. Eu vi na tua casa que você teve, por exemplo, uma experiência com o Jonas Brothers, muito legal, né? Essas coisas são muito legais do trabalho, né? De ter acesso a essas pessoas num outro ambiente de backstage ou até de experiência mesmo, né? Não, isso foi muito legal na Disney, sem sombra de dúvida, foi uma experiência, vamos colocar assim, mágica. Né? Pessoal, mágica, né? Pessoal, porque você podia interagir, quer dizer, primeiro, eu acho que uma parte assim emocional de você ver a emoção das crianças diante de um personagem. E isso acontecia toda hora, sempre que a gente tinha uma apresentação e o Mickey vinha, me acompanhava numa apresentação para trade, para um determinado segmento de mercado, e você via a expressão não só das crianças, mas, obviamente, do encantamento com os adultos, né? Então, isso mexia muito com esse lado emocional. Uma experiência assim, marcante, que foi realmente maravilhosa, foi quando nós decidimos fazer as paradas, levar as paradas da Disney, a parada dos parques aqui de Orlando ou da Califórnia, ou de qualquer um desses parques, para o Brasil. E fizemos, na época, uma parceria com a Nestlé, a Nestlé que foi o patrocinador desse evento, e nós levamos a parada que estava programada para 10 cidades, acho que terminamos com 7 cidades, 6 ou 7, porque a logística, a infraestrutura que a gente tinha que montar, a parafernália de segurança, de atendimento médico, porque você recebia
milhares, né? E no caso de São Paulo, quando nós fizemos a parada em São Paulo, tivemos 1,5 milhão de espectadores nas ruas, né? E aí enfim, participando ativamente da parada, você via a expressão, o choro, a emoção, né? O choro de alegria, né? E a emoção das crianças que estavam lá assistindo, vendo os personagens favoritos, né? Sem ter que pagar ingresso, estava na rua, a parada foi pública. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Salvador, aconteceu em Brasília, em Minas Gerais, enfim, nas principais capitais. E essa foi uma experiência assim maravilhosa, porque você via as pessoas chorando, né? E para qualquer canto que você olhasse, aquele sorriso de ponta a ponta, né? As pessoas emocionadas. Então isso eu vivenciei muito. Teve uma experiência também muito marcante para mim, que a Disney investiu muito e investia, né, no executivo, no treinamento, as diversas oportunidades que eu tive de fazer cursos, e mandaram para vários países, enfim, para manter o executivo atualizado, que era uma forma era um programa de leadership, de liderança, quer dizer, de deixar sempre os seus líderes preparados para o próximo passo. Porque a companhia sempre também teve essa filosofia de promover de dentro, né? E um desses momentos muito especiais que eu tive foi de ser um personagem nos parques. Quer dizer, de vivenciar aquele personagem. E foi muito legal esse dia, que a gente passa por um treinamento, né, de como aquele personagem, os trejeitos, como é que ele age, como é que ele movimenta as mãos, como é que ele caminha, e você tinha que fazer o mais próximo possível daquele personagem, porque no momento que você está no parque, e eles nos avisavam, olha, a hora que você entra no parque, fica preparado, porque vem criança de tudo quanto é lado. E nós íamos com um monitor, né? Então você estava lá, só que eu peguei um personagem que era o Fall Fellow, que eu achava que era extremamente limitado, que ninguém conhecia. E o monitor falou assim, ó, se prepara que todo mundo sabe, as crianças sabem exatamente quem ele é. E aquela cabeça... Bom, como o podcast aqui é para adulto, né? Não tô... Era difícil de enxergar, porque você ainda tinha que fazer a assinatura para o livrinho de autógrafos, né? E às vezes crianças muito pequenas, o monitor me cutucava. Olha, o Fall Fellow tem uma criança. Você não conseguia nem ver que tinha uma criança ali embaixo. E aquele calor monstruoso, né? Mas foi uma experiência tão rica, porque você vive exatamente, quase que a emoção que a criança está vivendo, aquela alegria, é um negócio contagiante. Então foram momentos assim muito marcantes, eu diria até, muito mais marcantes do que... não estou fugindo do lado nerd, né? Do que conhecer o Stan Lee ou de ter conhecido o Schwarzenegger. A experiência. Eu tive uma oportunidade maravilhosa também de estar presente num evento com o Steve Jobs, de conhecer vários atores, vários diretores. Mas essa emoção que você sente quando você vê o brilho nos olhos das crianças ou dos adultos é muito impactante. Tem a gente que eu moro aqui há 5 anos em Orlando, né? A gente mora dentro das terras da Disney, mora 10 minutos dos parques e vive nos parques. Mas uma das experiências mais marcantes para mim, para a Suzy, minha esposa, que a gente tem como marcado é um dia na fila, logo que a gente chegou, uma menininha de uns, vou chutar, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, 4 anos, vestida de Cinderela. E na fila para tirar foto com a Cinderela. E a gente chegando ali naquele momento, fala, pô, mas tem princesa, que umas meninas vestidas de princesa, uma coisa meio carreta furacão, assim, nada disso, né? O preparo que a Disney tem, o cuidado que a Disney tem com as pessoas. Existem pouquíssimas pessoas que cabem naquele papel de princesa. Ela aprende o sotaque, ela aprende o gestual das princesas. Sim, exatamente. E aí ela estava esperando para tirar foto com a Cinderela, o vestido, a roupa, impressionante quando a gente viu. Quando a fila chegou na menina, ela estava vestida de Cinderela, com o mesmo vestido, né?
A imagem daquela menininha, o rosto dela, a feição dela é um das 5 imagens que eu tenho na minha cabeça, um dos 5 momentos para nós. Legal, né? Eu entendi muita coisa naquele momento. Quando eu vi aquela menina, ela viu a Cinderela e a Cinderela agachou, né, para pegar para assinar, e ela deu um abraço na Cinderela. Eu falei assim, eu entendi muita coisa que a gente não entende quando a gente está no Brasil. A gente tem essa visão maravilhosa, né, do sonho da Disney. Aqui a gente começa a ver a Disney como uma empresa, como a gente que tem essa visão de mercado, a gente começa a ver a Disney, não, a Disney faz isso, a Disney faz aquilo, né? Então isso é muito legal, mas isso tudo volta para a magia quando você vê cenas como essa. Essa é uma das 5 imagens que eu tenho aqui nos Estados Unidos, é o dia desse. Aí você vê como é importante, né, manter esse sonho vivo. E quando você adultera esse sonho, quando você adultera esse conteúdo, que é o que está acontecendo hoje, com uma série de conteúdos da Disney que estão sendo adulterados. Adulterados, exato. Essa é a expressão correta. Você vê a responsabilidade, né, que tem com esse consumidor, com essa pessoa que tem no imaginário, como você descreveu, aquele sonho, aquele personagem, aquela história que está sendo mudada, que está sendo adulterada. E aqui eu percebo muito bem isso, né? Aqui nos Estados Unidos, a bronca não é com o que está vindo necessariamente de material novo, de Star Wars, não. É essa coisa de tentar mudar o que está para trás, que foi o que formou gerações antigas, que gerações que não tem que mexer. Eu acho enfim, acho que incomoda, né? Exato. De alguma forma. Mas essa é a minha opinião, a sua opinião. Quer dizer, como eu disse, hoje as empresas obrigatoriamente estão passando por uma transformação. É inevitável, porque os tempos estão mudando. E eu, concordando ou não com essa mudança de valores, até, pode-se dizer. Quer dizer, que aqueles valores, os valores não é que não são mais os mesmos. Não, isso agora pode um pouquinho. Isso porque os tempos estão mudando. Isso é legal. Eu acho que essa flexibilização, essa mudança ou tolerância, que não é o mesmo peso, a mesma medida, pode sim ter um impacto muito negativo em algum momento. Eu concordo. Pode chegar num momento que fala, isso aqui já não reflete mais. Não reflete, exatamente. A honestidade daquele negócio, a verdade daquilo. É um risco que não só a Disney, mas toda e qualquer empresa que tenta abraçar a todos os segmentos, a todos os consumidores, né? É um risco que corre. Quer dizer, exato. Eu acho que as marcas mais bem-sucedidas ainda continuam muito fiéis aos seus valores iniciais. Seus valores iniciais, exatamente. Uma coisa que eu quero, mudando totalmente o assunto, que eu queria conversar com você, sempre teve um estúdio, você é músico também, a gente começou essa conversa a partir da música, nos conhecemos a partir da música, e a gente fala de música o tempo inteiro. Foi interessante até essa conversa sobre Disney, porque estávamos comentando antes aqui do programa, a gente fala muito pouco sobre Disney, a gente fala muito de música porque é o nosso negócio. O Marcos é produtor, o Marcos é guitarrista também, teve estúdio no Brasil e tem empresa e tal, e você também tem uma história maravilhosa tua que eu não podia deixar também de nerd out com essa história, que você coleciona guitarras, um colecionador de guitarras. O Alexandre da Shure veio aqui nos visitar e ele falou, não, o Marcos é meu amigo, eu conheço ele, vendia guitarras para o Marcos, né? E eu queria falar sobre isso, né? Contar um pouco dessa história. Você está fazendo agora isso, você resolveu, vou construir um estúdio, você tem um estúdio, né? E vou gravar minhas coisas, vou ter meu material, tem material teu inclusive online, nós vamos falar um pouco disso também. Agora a história das guitarras, que é muito legal, porque tem uma história que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é a história do Dave Gilmour. Você é fãzíssimo desse rock progressivo, né, dos anos 60, 70, e Pink Floyd, para quem está nos vendo aí no Brasil, conhece muito bem isso, porque essas bandas são gigantescas no Brasil, né? Pink Floyd, Marillion, essas coisas aí. E o Dave Gilmour
é um dos teus favoritos, eu sei disso, você está indo no show dele agora em abril, nós vamos falar um pouco disso também, quero falar sobre os ingressos rapidamente, mas tem a história do leilão do Dave Gilmour, você é um cara que se inscreveu para o leilão, e essa experiência eu achei sensacional, eu queria que você contasse essa história para a gente, porque são histórias das famosas guitarras de $1 milhão, que eu costumo dizer, e do quão louco o mercado está se tornando, de modo geral, não só no modo de instrumento, mas essa história é maravilhosa. Esse leilão do Dave Gilmour foi super interessante, quer dizer, você bem disse, super fã, enfim, não só dele como guitarrista, compositor, mas desse movimento que foi o rock progressivo, onde o Pink Floyd, o Yes, o Genesis, Gentle Giant, um número grande de bandas, né, que influenciaram muito a minha adolescência, enfim, juventude. E aí, quando eu soube que haveria esse leilão do Dave Gilmour, eu me inscrevi na Christie's, né, que era a leiloeira oficial. Em Nova York. Fiz uma inscrição para participar do leilão. Quando você faz essa inscrição, você tem que mandar comprovante de conta bancária. Você tem fundos suficientes para participar. E aí eles te aprovam uma linha de crédito, né? Eles te dão uma linha de crédito de X mil, que é dentro daquela linha de crédito, você pode dar os lances. Se você quiser ter um crédito adicional, você pede o crédito adicional, eles avaliam, como uma instituição bancária qualquer, né? Para você poder dar esses fazer os lances no leilão, seja presencial ou remotamente. Você pode ir lá, se você quiser. Sim. E aí, inclusive, quando eu fiz essa inscrição para o leilão do David Gilmour, recebi o convite para visitar a exposição dele e eu tinha meu lugar assegurado no leilão presencial, né? E aí, meses antes do leilão, recebi um livro da Christie's, né? Desculpa, eu estou falando Christie's, não, foi a Sotheby's. Sotheby's. Da Sotheby's, que tinha lá, então, todos os itens que seriam leiloados, tinha a história de cada item, né? E quando eu digo item, porque não eram só instrumentos, né? Tinham amplificadores, tinham até estojos separadamente. Uau! Ou seja, vazio. Estojo vazio. Porque a Black, né, o principal instrumento do leilão, foi leiloado separadamente o estojo do instrumento. Você vê a loucura que foi. Mas para cada instrumento, para cada item que constava no leilão, tinha um histórico. Descrevia exatamente o que estava sendo leiloado, em que condições, que uso que tinha tido, se é que em algum momento foi utilizado ou não pelo David Gilmour. E nessa descrição tinha um número muito grande, eu diria que a grande maioria dos instrumentos que estavam lá, instrumentos que ele sequer utilizou, porque ele recebia dos fabricantes 2, 3, 4 violões para ele testar, de modelos diferentes, guitarras, enfim, uma parafernália, uma enormidade de itens. Mas constava, para cada um desses itens, além do histórico que está no booklet, constava também um valor de referência. Então, que seria um primeiro olha, primeiro isso aqui lance. a gente espera que vai ficar entre, sei lá, vamos pegar um valor, entre 7 e 10 mil dólares. Vamos pegar um valor fictício qualquer, entre 7 e 10. Então, muitos dos itens que estavam lá estavam dentro do meu orçamento, da minha ilusão, vamos colocar assim, né, de poder participar do leilão e comprar alguma coisa do leilão. E aí acabou acontecendo que, nesse período que antecedeu o leilão, que eu estava programado para participar do leilão, tudo, a minha filha estava grávida e, por incrível que pareça, para o dia do leilão, foi antecipado a cesariana dela. E no dia do leilão, tem fotos, né? E a família toda gozando no bom sentido, né? Porque eu estava de frente para o vidro ali da sala de parto, mas logado no computador, tentando dar os leilões, dar os lances para cada um dos itens. Né? E foi uma frustração muito grande no sentido de que no início do leilão, né, eu ia lá, colocava um primeiro lance, aí, sei lá, vamos pegar um valor fictício qualquer, que o lance inicial era de 5, eu dava um lance de 6,
Aí em seguida vinha um lance de 50. Ou seja, os saltos eram assim absurdos. Mas eu fui tentando, o leilão todinho, participando, tentando ver se conseguia comprar alguma coisa que fazia sentido para mim, não todos os itens, obviamente. Mas foi frustrante porque ficou claro que a grande maioria das pessoas que estavam lá participando do leilão, pouco se importavam com o valor. A guitarra, a principal dele, acabou sendo leiloada por 3 milhões que é a Black, 3,2 milhões de dólares. Isso. O estojo da guitarra vendeu por $150 mil, separado, né? Sem a guitarra. Sim. Não, teve itens, por exemplo, tem só para dar um exemplo, como o negócio foi majorado, assim, inflacionado. Tinha uma guitarra de estoque, de prateleira da Guitar Center da vida, que era um modelo do Jeff Beck. E o David Gilmour isso está no livro mesmo, né? Que o David Gilmour fez uma festa, convidou, e o Jeff Beck falou que iria, e ele falou, putz, compra uma guitarra do modelo do Jeff Beck para ele tocar. E o Jeff Beck chegou com a guitarra dele, então ele nunca... Nem o Jeff Gilmour, Beck, nem ele tocaram na guitarra. A guitarra ficou lá intacta. E vendeu, sei lá, por $100 e poucos mil. Então eram coisas assim absurdas, né? O leilão dele, no final, acabou arrecadando, acho que foram 23 ou 24 milhões de dólares. É um negócio assim absurdo, né? E você acha que isso reflete um pouco essa... Aqui nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Isso é muito comum, como essa questão... A economia americana é sobre isso, about it, né? Sobre o capitalismo e sobre essa... Só que eu não sei se você tem a mesma percepção, eu acho que nos últimos anos, eu vou dizer até 10, 15, se for o caso, sei lá, isso tem entrado em níveis assim estratosféricos e assim meio, inclusive fora meio da caixa mesmo, né? É muita loucura mesmo. Sobre livros aí de leilão bom... itens colecionáveis. Né? Itens colecionáveis em geral, exatamente. Se você pegar, por exemplo, para a arte, por exemplo, tem até um documentário, né, super interessante de assistir, que trata de um Da Vinci, de um Leonardo perdido, que foi descoberto. Que houve até uma situação, quem assiste o documentário vai ver, política do Macron, junto com um sheik, que quem foi o lance final foi o sheik que comprou esse suposto Leonardo para colocar como grande atração de ter um original, né, que estava perdido e foi descoberto para o novo museu que foi feito em Abu Dhabi, né? E a história desse documentário é muito legal porque mostra a incerteza que existe em torno da autenticidade ou não dessa obra, por vários analistas, vários especialistas, alguns até que foram, entre aspas, desmascarados nesse processo de autenticação numa obra que ninguém afirma com certeza se é ou não legítima, de tanta restauração que essa obra passou. Mas o valor que foi pago no final por esse sheik e acaba tendo esse leilão, eu não sei se é na Christie's ou na Sotheby's, não me lembro, e ele está dando os lances por telefone. E é um negócio assim absurdo, né? Que vai indo 10, 20, e chega a 150, 300 milhões. Meu Deus. E esse mercado de colecionáveis, para tudo, hoje inflacionou de tal forma que das duas uma, ou as pessoas ficaram verdadeiramente bilionárias, né, e não dão, acho que, muito valor ao dinheiro, né, porque eu acho que existem alguns limites, né, você comprar um instrumento que o David Gilmour tocou, que tem a carreira dele, que tem o DNA dele, né? E comprar um instrumento que em algum momento entrou na casa dele, foi para o depósito
e você que fala... nem não, gostou, às vezes. Entendeu? E o sujeito paga lá $100 e poucos mil. Você quer comprar essa guitarra que o Dave Gilmour odiou? Né? Ou essa guitarra aqui que ele nunca tocou, mas que estava na casa dele. Então, alguém esqueceu lá. Então aí começa a ter, enfim, uma reflexão sobre os valores, né, o que é tangível do... E como colecionador de guitarras, você acha esse valor, por exemplo, do Dave Gilmour ter tocado na guitarra, você acha que essa geração nova, essa nova geração, ela vai comprar guitarras vintage no futuro? Ela vai valorizar o quanto a gente valoriza e entender que uma guitarra do Jimi Hendrix pode custar $1,5 milhão? Você acha que quem tem hoje 16 anos, quando tiver 40, vai dar esse mesmo valor? Ou você acha que isso pula de geração e essas guitarras vão acabar perdendo seu valor? Né? Eu acho que são poucas. Enfim, primeiro porque esses grandes, sejam músicos, intérpretes, enfim, hoje a gente já conta. Exato. São poucos que ainda estão vivos, e eu acho que os novos que estão sendo, né, apresentados e, digamos assim, idolatrados, já não são tantos. Né? Uhum. Tudo bem, você tem... eu imagino que pagar $3 milhões e pouco de dólares pela guitarra do David Gilmour vai ser uma fração do que alguém vai pagar por alguma coisa da Taylor Swift. Exato. Porque hoje a Taylor Swift é um fenômeno, né? É um fenômeno de tudo. Então, eu acho que continua, mas especificamente do instrumento vintage, eu acho que isso está cada vez diminuindo mais, até porque o que é vintage, né? Hoje já, por exemplo, num instrumento, dependendo do fabricante, é vintage até 1965. Exato. 66 já não é mais vintage, mas agora o pessoal está começando a querer criar não é um vintage de segunda linha. Mas olha, esse daqui também é vintage. Quer dizer, vintage o que é? Envelhecido. É a mesma coisa com bebida, né? Tomar um vinho da safra de 1900 e X, seja com 1800, um conhaque, quer dizer, até que ponto que você está tomando... A minha pergunta é pelo seguinte: os 5 maiores colecionadores de guitarra do mundo não são guitarristas. Eles compram guitarras, são japoneses, são de vários países diferentes, um deles é americano só, e eles não tocam guitarra. Sim. O investimento no Rembrandt, por exemplo, ele é eterno, porque a arte, né, um quadro do Rembrandt vai valer cada vez mais. A minha pergunta é essa: então, esses investimentos em instrumentos não são pelo valor comercial deles. Não são um investimento, são pelo valor pessoal e pelo valor... eu acho que seria o meu caso, seria o teu. Eu acho que alguns instrumentos, né, desses grandes ícones vão continuar tendo valor e se valorizando, né? A memorabilia dos Beatles, né? Eu acho que vão continuar, dos Stones, como foi o caso de itens específicos do Elvis Presley, desses poucos nomes, mas não na quantidade que se vê hoje no mercado. Hoje um instrumento, por exemplo, uma Gibson, né, uma guitarra Gibson Les Paul do início da década de 50, ou do meio da década de 55 a 59, 60, pode valer $350 mil, $400 mil. E aí você fala, poxa, mas o que esse instrumento tem de tão especial para valer tudo isso? Porque é importante também a gente lembrar o seguinte, que a tecnologia de hoje, na construção, na fabricação dos instrumentos, é muito mais avançada do que era na década de 50. E você tem uma inconsistência muito grande dos instrumentos produzidos naquela época, porque por serem manuais, né, por ser artesanais o trabalho todinho, da mesma forma que você tinha grandes acertos, haviam grandes equívocos, grandes erros, né? Seja no processo de escolha da madeira, na construção,
na escala, no acabamento, quer dizer, era um processo verdadeiramente artesanal. Então, assim como você tem em bebida, né, em vinhos, né, safras boas e safras não tão boas, o simples fato do instrumento ter sido construído naquele ano e naquela década não assegura a sua qualidade, não assegura a qualidade como instrumento. Então, quando você vê no mercado generalizando que um instrumento entre os anos 55 e 60, essa é a faixa de preço, é uma generalização assim, eu acho, fora do contexto real. Porque não necessariamente aquele instrumento é tão bom, é perfeito, né, que todos vão ter que ter esse valor simplesmente porque foram fabricados naquela década. Né? E hoje, por exemplo, do ponto de vista de qualidade de instrumento, o que a gente acaba vendo, e eu digo isso por conhecimento, por ter instrumentos, ter vários instrumentos dos mais diversos fabricantes e procedências de países diferentes. E hoje o que a gente vê muito é que países na Ásia, com a tecnologia que está hoje disponível de automação, fazendo instrumentos de baixíssimo preço e altíssima qualidade. Exato. O que, em algum momento, acaba com esse mercado de colecionáveis, que você chega num momento de ter uma indagação e falar assim, olha, realmente, será que vale a pena pagar esse valor, né, em alguns casos absurdo, por um instrumento que, tecnicamente, não é tão bom quanto um instrumento atual? Então, não sei se isso continua, se perdura por muito tempo. Minha penúltima pergunta do nosso encontro é, eu queria saber assim, das todas as suas guitarras da tua coleção, qual é a tua favorita? Todas. Você tem, exatamente por isso é a minha pergunta. Sabe, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, né? Quando pergunto quantas guitarras você tem, eu sempre falo, eu tenho mais do que eu deveria e menos do que eu gostaria. É a regra. Mas você tem uma em especial, uma peça especial, você fala, se eu comprei de alguém numa viagem para o Japão? Eu tenho várias. Quando eu digo várias, porque tem muito o instrumento tem uma ligação emocional. Né? Exato. Por exemplo, eu tenho uma guitarra que hoje eu não uso mais, eu não toco mais, ela está guardada, mas que eu usei durante 30 anos consecutivos, que foi um instrumento, duas na verdade, foram instrumentos que eu realmente toquei, que tem o meu DNA, como foi essa guitarra que a gente falou do David Gilmour. Né? Então, eu tenho essa e alguns outros instrumentos que eu comprei, enfim, direto ou de um artista, né? O instrumento que era dele, que hoje é meu, ou uma guitarra ou um amplificador, ou seja, eu tenho algumas peças na minha coleção, que é muito limitada, mas selecionada, pelo menos do meu ponto de vista, e é difícil apontar para uma ou para outra. Né? Eu falo assim, se eu tivesse que escolher uma, eu ia estar numa situação extremamente difícil. É muito difícil apontar um único instrumento, porque tem esse envolvimento emocional, né? Tem mesmo, é verdade. Você falar, às vezes, por um artista, né, que é um pintor, quer dizer, qual o quadro que... É tão difícil, porque você acaba desenvolvendo uma relação íntima, né, por mais que seja absurdo falar isso, com um objeto. Né? Mas é um objeto onde você expressa seu sentimento, onde você expressa a sua criatividade. Né? Quer dizer, e ele te ajuda também, nesses casos, a formatar o teu personagem. A gente vê isso na história da música, claramente. Brian May, Sting, claro. Essas pessoas que têm... Willie Nelson, aquele violão tem um 1939, o violão dele tem um buraco no meio. Claro. E é conhecidíssimo, e tem históricos e cientistas analisando toda a história que a gente está falando. Minha última pergunta é assim, você está indo ver o Dave Gilmour no Madison Square Garden, em Nova York, em outubro? Quando é a turnê? Novembro. Não é uma turnê, primeira coisa é isso, é um show, porque ele não faz turnê mais, ele está fazendo show no Madison Square Garden. Não, na verdade vai ser uma... Eu acredito, né? Não vou falar que é a última, porque todos os Stones vêm falando que é a última turnê. Desde 1979. 50 que bom que não é, né? Que não é. Né? Exato. Aliás, mas assim, a gente estava falando esses dias da questão dos ingressos, né? Dos preços dos ingressos, e está acabando, para você que está nos vendo aí e ouvindo, né? Pelos streamings, está acabando com o mercado de entretenimento nos Estados Unidos, como tem um valor similar no Brasil, a gente vai falar sobre isso em outro episódio.
E aqui está acontecendo as taxas, toda a máquina está rodando para um lado em que os cachês estão ficando altíssimos, os ingressos estão ficando altíssimos, as taxas estão ficando altíssimas. Você estava falando disso, né? Você vai contar a tua experiência aí. E o governo já percebeu, ouviu a gente falando 2 semanas atrás, e o governo entrou com uma ação agora contra Live Nation, Ticketmaster, que são as pessoas que estão fazendo monopólio da venda de ingressos e estourando não só o valor dos ingressos, como a grande questão que surgiu na função da tour da maior artista dos Estados Unidos no momento, que é a Taylor Swift. Ela é sensacional mesmo, excelente produto, ela é muito bem posicionada. A Taylor Swift não é minha música, claro, não é a tua, eu sei, mas ela é sensacional. Quando abriu a turnê dela, tinha 5 milhões de ingressos para venda. E na hora que o pessoal entrou em 35 segundos, não tinha mais ingressos. O governo falou, opa, peraí. Se está vendendo em 2 empresas e isso aconteceu, é porque alguém tá fazendo alguma coisa. Então começa uma investigação pelo governo dos Estados Unidos que vai ser super pertinente, eu acho que vai dar em alguma coisa, porque isso é óbvio. E como é o teu mercado também, não só via Universal, via Disney, todo o teu histórico tem muito a ver com isso, porque está falando da saúde do entretenimento num país de 300 milhões de pessoas como os Estados Unidos, onde o entretenimento é visto com a qualidade que ele é e com a importância que ele tem para uma criança de 3 anos até quem tem 100 anos. Hoje está se divertindo. De uma maneira assim, muito simples, né? Mas o principal produto de exportação nos Estados Unidos é entretenimento e armamento, né? Onde está o grosso do faturamento, né? A indústria de entretenimento e a indústria bélica. Mas no caso específico do David Gilmour, foi uma experiência muito recente. A compra dos ingressos, que será em outubro. Foram 2 ou 3 semanas atrás, porque você faz um pré-cadastro, que essencialmente é colocar teu e-mail para você poder comprar o ingresso antes da abertura para o público em geral. Né? Essa é a história que é vendida. E aí o que acontece? Você recebe um dia antes ou momentos antes dos ingressos irem à venda. No caso específico do David Gilmour, o meu objetivo era comprar os ingressos para o Madison Square Garden em Nova York. E aí você recebe uma senha, né? Você cadastrou o seu e-mail, você recebe uma senha e uma instrução. Olha, os ingressos vão começar a venda às 10 da manhã e às 9h50 você ingressa no site, clica o seu acesso, digita a sua senha e compra o ingresso. Simples, fácil. E aí o que aconteceu? Exatamente, né? Olhando no relógio, não no relógio analógico, no celular ali bateu 10 para as 10, eu já cliquei meu enter, coloquei minha senha e eu estava na posição 45 mil e alguma coisa, ou seja, numa fração de segundo, 44.900 e poucas pessoas entraram na minha frente. Quer dizer, já é um negócio que você fala, não, é impossível, né? Será que vão ter 50 mil pessoas aí naquele momento clicando para comprar? São 2 Madison Square Garden, para começar. Não daria nem para entrar na fila. Né? Porque o Madison Square Garden, a lotação total são 18 mil pessoas. E se você imaginar que atrás do palco, pelo menos 1/5 ou 1/6 desse espaço é impedido de espectadores, porque atrás do palco, onde tem a estrutura, a capacidade é muito menor. Bom, mas de qualquer maneira eu fiquei ali até o final do leilão para tentar comprar, leilão, até a venda dos ingressos para tentar comprar o ingresso. E aí o que acontece? Quando chegou a minha vez, que o número vai reduzindo de 50, de 45 mil para o momento de eu comprar meu ingresso, 1 hora depois, o que sobrou para você comprar? Ingressos de valores assim, absurdos do ponto de vista não só do valor, mas a relação custo-benefício, porque você comprar um ingresso de plateia tem uma diferença entre você pegar o ingresso central e o ingresso numa ponta, né? E o que sobrou? Não é o osso, sobraram ingressos, alguns ingressos na ponta, alguns ingressos que o custo não era compatível com a oferta da localização do ingresso. E aí o que você acaba observando é o seguinte, quer dizer, muito provavelmente, eu não posso afirmar, porque eu não tenho provas, né? Mas o que acontece? Da mesma forma que eu cadastrei um e-mail, nada me impediria de cadastrar 10. Ou de uma pessoa ou
um grupo de pessoas... Um robô cadastrar 1.000, 2.000, 5.000. Isso leva para onde? Que, na verdade, quando você recebe aquela senha, você está competindo, está concorrendo com um cambista. Porque, no final das contas, o que acaba acontecendo na prática é que a gente compra ingresso de cambista. É o ingresso que aqui não é chamado de cambista, que é o ingresso de revenda. Mas é um cambista validado. Porque você não consegue comprar o ingresso. Porque eles têm esses robôs, né, imagino eu, cadastram milhares ou centenas de e-mails, eles têm a tecnologia para ingressar no sistema imediatamente e a gente acaba podendo comprar ingresso de revenda. Então, eu acho que é uma oficialização do cambista. Mas no final, o que aconteceu com o ingresso? Você está indo no show, você conseguiu? Consegui comprar. Consegui comprar, mas onde? De revenda. Mas ruim? Não, comprei um ingresso bom, obviamente pagando um premium, né? Pagando um valor adicional, mas comprei um ingresso bom, eu diria um ingresso bom dentro do meu conhecimento. Mas acabaram, com esse resultado, o que aconteceu, se eu não estou enganado, acabaram abrindo outras sessões. Isso aconteceu na Inglaterra, Nova York, Los Angeles, que ele estendeu a turnê dele. Foi aumentando o número de shows. Porque eu acho, agora eu vou fazer chute, né? Porque eu acho que em algum momento, para o artista, ele deve perceber que alguma coisa de errado está acontecendo. E aquele que tem uma preocupação com um fã, a preocupação com quem é verdadeiramente seguidor do trabalho dele, de criar uma certa frustração. E eu digo isso porque o David Gilmour não precisa de mais dinheiro. Não é por dinheiro, claro. A programação inicial em Londres eram de 3 shows. A programação original em Nova York eram de 3 shows. Nova York já tem 6 shows. Hoje abriu venda para shows adicionais em Los Angeles. Então eu não acredito que ele está fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Tudo bem, vai ganhar. Só com o dinheiro do leilão ele já estava vendo. Então eu acho que tem essa preocupação também, às vezes, do artista de não estar disponibilizando ou democratizando como deveria o acesso à obra de arte dele, né? A vantagem é que o governo aqui dos Estados Unidos já percebeu isso. Exato. E teremos notícias em breve, nos próximos capítulos, né? Espero que sim. Marcos, eu queria te agradecer a presença por estar aqui com a gente no MSCast América, né? Estamos transmitindo direto aqui dos nossos estúdios aqui em Orlando e gerando informação para o público brasileiro que quer saber um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui, não só na Flórida, onde está baseado, mas nos Estados Unidos. Falar um pouco sobre música, sobre entretenimento e principalmente da diferença do que é feito aqui nos Estados Unidos não para comparação, porque acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas para gerar informação mesmo, gerar curiosidade, gerar o nosso público que está no Brasil. Eu quero que você deixe os teus contatos que você quiser deixar, por exemplo, da tua música, por exemplo, que eu sei que está no Spotify. Hoje você tem um estúdio teu, né, que você trabalha nele... nas tuas músicas apenas e fazendo outras produções. Sim. Você está fazendo também produções em outras áreas, né, de animação, etc. e tal, mas basicamente há um tempo atrás você falou, vou montar meu estúdio, vou descansar no Celebration e vou curtir mesmo. Realizar um velho sonho, né? Quer dizer, eu trabalhei muito, me dediquei muito, fiz uma carreira e num determinado momento achei que eu podia fazer algumas coisas, ter um pouco mais de prazer, de satisfação, né? Fazendo coisas que eu gosto. E não que eu decidi me aposentar e virar um ermitão isolado do mundo. Eu continuo produzindo, eu tenho um projeto de animação que está em construção, estou terminando os últimos episódios de uma série. Faço as minhas músicas, produzo as minhas músicas, da mesma forma de terceiros, enfim, ocupo o meu tempo usufruindo muito daquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira todinha e fazendo aquilo que eu gosto. Felizmente, hoje eu tenho essa possibilidade de unir o útil ao agradável, muito mais o agradável, né? E com relação ao contato enfim, eu não tenho nenhuma pretensão como artista, né? Como músico. Faço as minhas músicas porque gosto, mas
para quem quiser, em algum momento, prestigiar e escutar, seja no Spotify, na Amazon, no iTunes, Apple e Deezer, todas as plataformas disponíveis, está como M. Rossetti. A gente vai colocar aqui na tela M. Rossetti para você acompanhar. Principalmente quem gosta de progressivo, que é o teu estilo, pode virar, inclusive, parceiros aí da internet, porque é muito legal falar para esse nicho de música que você gosta, com as pessoas que têm a ver com o que você faz. Eu acho muito legal, né? É muito legal. E sobre a questão tem uma interessante, o Dave Letterman entrevistando meu Deus, acabei de falar dele. On the Road Again. Willie Nelson. O Dave Letterman entrevistando o Willie Nelson, ele fala, você pensa sobre se aposentar? E ele fala, retire from what? Né? Se aposentar do quê, né? Imagina a vida do Willie Nelson, a carreira do Willie Nelson, a música do Willie Nelson, vai se aposentar do quê, né? Eu acho que tem essa coisa do prazer de poder fazer o que gosta, e no teu caso, como no meu, é a música, e isso realmente não tem aposentadoria para isso, né? É muito legal poder fazer isso até, sei lá, até não poder fazer mais. Até enquanto puder. Muito obrigado a você, Marcos. A gente vai se falar novamente. Voltaremos no futuro para falar de outras coisas. Tem muito conteúdo para a gente falar, né? Hoje falamos um pouco de streaming, falamos um pouco de Disney, falamos um pouco de Universal, para onde vai esse mercado, principalmente do streaming, dessas coisas, dessa mudança das mídias aí, né? E fique ligado aqui, né? Estaremos aqui todas as semanas com você. Os links estão aqui embaixo. Siga, curta, principalmente indique para os seus amigos. É um trabalho que está sendo feito aqui nos Estados Unidos em conjunto com a nossa estrutura aí no Brasil, e para trazer informação para você e para quem mais você quiser trazer para o nosso barco. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana, né? Até a próxima semana. Tchau.